Irmãos e irmãs, paz e bem. Nosso destino hoje nos caminhos da Terra Santa é a cidade de Cafarnaum. Localizada às margens de Tiberíades e por ter boa comunicação com a Galileia e com os territórios vizinhos, foi um lugar estratégico para a expansão do Evangelho. Nesta cidade, Jesus se manifestou plenamente à humanidade, como Deus e como homem. A partir daí, a Boa Nova alcançou o mundo inteiro. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, nos confins de Zabulon e Neftali. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Encontramos-nos em Cafarnaum, na margem noroeste do lago de Tiberíades. Há 100 anos que se escava nesse vilarejo. Mas por que tamanho interesse nele? O painel que pregamos na entrada das ruínas nos dá explicações. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Talvez nenhum outro lugar possua tantas lembranças evangélicas quanto essa cidadezinha. Sabe-se que Mateus, que era de Cafarnaum, disse que Jesus, depois de deixar Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Em grego, colocou sua casa. Cafarnaum, atravessada pela Via Maris, a principal e antiga estrada que ligava o Egito a Damasco, era muito frequentada. Isso explica a presença de um destacamento militar sob a jurisdição do centurião citado nos evangelhos. Por ser localidade fronteiriça, entre duas regiões dos filhos de Herodes, Cafarnaum era sede alfandegária. Aqui o publicano Mateus exercia sua profissão antes de se tornar discípulo de Jesus. Aqui encontramos uma coluna miliar. Acreditava-se, por exemplo, que a estrada para Damasco passasse por Tabga, rumo ao norte. Ao contrário, agora sabemos que passava por Cafarnaum. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Ao longo dos 3 anos de sua pregação itinerante na Galileia, depois de chamar os 12 apóstolos para segui-lo, Jesus fez de Cafarnaum sua moradia permanente e o centro de irradiação do seu ministério público. Jesus era considerado juridicamente residente em Cafarnaum. Com efeito, é aqui o lugar onde é procurado pelos cobradores de impostos do templo. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre deixou a mulher, e ela começou a servi-los. As escavações conduzidas pelos franciscanos no começo de 1900 levaram à descoberta de um elegante edifício pavimentado com mosaico policromo do fim do século V, estruturado em 2 octógonos concêntricos, mais um meio octógono externo com função de deambulatório. A identificação desta construção como uma igreja confirmou-se quando, em 1968, Padre Virgílio Corbo localizou ao leste a ábside e, no interior dela, uma pia batismal. Tratava-se de entender se esse edifício bizantino, utilizado pela comunidade cristã, era o mesmo lugar descrito pelo peregrino anônimo de Piacenza em 570. Nós vimos para Cafarnaum, na casa do bem-aventurado Pedro, que agora é uma basílica. Retiramos os mosaicos, por exemplo, o do pavão,
que estava no octógono central, e começaram as surpresas. Uma enormidade de fragmentos de reboco sob o mosaico. Havia um preenchimento para sobreelevar o nível em relação ao precedente. Temos uma igreja sobre a outra igreja. E este é um outro ponto, o elo de conexão com o período mais antigo. Da igreja bizantina do V século tardio, descemos para o IV século. No IV século, com certeza, havia aqui uma estrutura que hoje chamamos, com uma certa pompa, de domus ecclesia, isto é, casa adaptada à função de igreja, a lugar de culto. Trata-se de uma sala quadrangular com aproximadamente 6 metros de lado, dividida em 2 por um arco mediano, rebocada repetidamente e decorada com pinturas. Os sinais da passagem secular dos peregrinos, 165 grafites, são conservados hoje no Museu da Flagelação e testemunham que foi de propósito que os arquitetos bizantinos construíram o octógono central da sua igreja, exatamente sobre o antigo e muito frequentado lugar de culto cristão. A sala cultuada ficava fisicamente separada do resto da aldeia, por meio de uma poderosa muralha com 112 metros de comprimento, que a cercava de 4 lados. Tinha-se acesso ao interior da muralha por 2 portas pequenas. Um saguão oriental com piso em cal e outro pequeno local de ligação marcavam a entrada ao lugar cultuado. O complexo todo, que formava um verdadeiro santuário, foi visitado e descrito pela peregrina Egéria no começo do século V. Em Cafarnaum, da casa do príncipe dos apóstolos, isto é, de São Pedro, foi feita uma igreja. As paredes dessa casa ainda estão de pé, assim como eram na antiguidade. Ela diz que a casa de Pedro foi transformada em igreja. E acrescenta, porém, suas paredes continuam a ser como eram na antiguidade. Isto é muito precioso. Exatamente como achamos, isto é, os pavimentos foram reconstruídos e sobrepostos. As paredes ficaram intactas, até o ponto de encontrarmos nas paredes várias camadas de reboco e, entre os rebocos, também os grafites com as decorações. Então, já não resta dúvida de que o que nós achamos é a tradicional Casa de São Pedro. A transformação da sala cultuada em igreja já havia começado séculos antes de Egéria. Com efeito, desde o fim do I século, o piso original de pedra e terra batida fora revestido com pelo menos 6 camadas sobrepostas de cal branco. Indício este julgado com uma atenção particular, reservada só a este local, cuja data, aliás, pôde ser determinada com precisão graças aos achados localizados entre as camadas. Sugerimos que já no I século depois de Cristo, no máximo no II século, esta casa tenha começado a receber uma veneração especial, um interesse por parte de uma comunidade que, através das fontes literárias, nos foi dada a conhecer. Eram os judeus cristãos daqui. Neste programa, vimos locais importantes, como a casa de Pedro, que foi transformada em igreja. Pela importância singular que este apóstolo teve entre os outros, Pedro é considerado nosso primeiro Papa. Na próxima semana, vamos conhecer um pouco mais dessa cidade, por onde Jesus caminhou, viu seu reflexo nas águas, conversou com os habitantes e fez sua voz ecoar para que muitos ouvissem e ainda ouçam a boa notícia do Evangelho. Até lá! Shema
serra.